Elas hoje está falando sobre arritmias cardíacas e recebendo aqui o Dr. José Marco Nogueira Lima, cardiologista. A Zezé, no bloco anterior, fazia uma pergunta para ele a respeito do socorro. Zezé, repete a pergunta. Porque eu acho que esse momento de você chegar num lugar, encontrar uma pessoa desmaiada, sabe? É uma situação que a gente não consegue nem pensar. Então, não conseguindo pensar, procure um aparelho desse e o use na pessoa. Mal isso daqui não vai fazer. Não, mal isso aqui não vai fazer. Tá. Mas eu procuro o aparelho ou eu faço todas as manobras. Eu vou tentar massagear a pessoa. Tá. Existe toda uma técnica para massagear, mas uma técnica simples. Eu vou tentar manter uma circulação. É a massagem. Certo. Eu vou tentar fazer a ventilação, a respiração. Boca a boca. E eu vou tentar encontrar, se tem um aparelho, eu vou utilizar o aparelho para ele identificar se a arritmia, se está tendo uma arritmia e se ela pode ou não ser tratada. Isso ele vai tomar a resolução. A gente fala, que acho que é a mesma pergunta que você vai fazer é a minha. Não, talvez é por completamente coisa de leiga mesmo. Quando há uma pessoa doente, caída no chão, a primeira coisa que as pessoas fazem é ficar em cima dessa pessoa, forma aquele tumulto e a pessoa não tem nem espaço para nem respirar. Isso faz diferença ou não? É melhor que deixem, saem, só fica uma pessoa prestando socorro? Qual que é a orientação que o senhor dá? É preferível realmente ter uma pessoa só tomando as condutas. E não precisa ter aquela multidão do lado, né? O ideal é não. Porque Não, né? eu vou conseguir me movimentar, eu vou conseguir fazer massagem, eu vou conseguir fazer ventilação na pessoa, né? E vale também aí, né, a pessoa tá deitada lá, aquela coisa dos primeiros socorros, né? Levantar o queixo para a pessoa poder respirar, que a gente teve aqui o Dr. Hansen do SAMU e ele estava dizendo isso pra gente, né? Que se você encontra uma pessoa, a primeira coisa é desobstruir qualquer coisa para que ela possa respirar, né? E daí... Desobstruir vias aéreas. Vias aéreas, Exatamente. Com isso eu consigo pegar e permitir que haja ventilação. Não, eu estou tendo a impressão que todo mundo tem que fazer com os primeiros socorros, porque se acontecer alguma coisa, eu acho que eu vou colocar a mão na cabeça e vou ficar pulando feito uma louca, sem saber o que fazer. Eu acho que a maior parte das pessoas tem esse comportamento. Eu realmente me assusto quando eu vejo alguém numa situação assim, eu me assusto, eu fico sem ação. Então é uma coisa que eu tenho que me treinar para poder realmente ajudar. Eu acho que seria interessante, inclusive, fazer em escolas esses treinamentos, em condomínios principalmente, a gente tem falado residenciais. disso. Está se procurando fazer esse tipo de ação. É algo comum, realmente, em outros países. E toda essa instrução, essa orientação. Porque modifica a forma que as pessoas vão conseguir se recuperar. Quanto mais tempo eu deixo sem atender um indivíduo, mais lesões ele tem. Se eu estou fazendo massagem cardíaca, como a gente vê em filmes, muitas vezes a pessoa não sabe fazer nada, mas ela está lá fazendo a massagem, eu consigo manter o mínimo de circulação. Então, aquilo que eu comentei, que esses 10 minutos são críticos, eu prolongo, porque eu estou permitindo haver uma circulação no cérebro. Eu estou permitindo uma circulação em outros lugares importantes. E o risco principal é essa questão da circulação, que o cérebro, se ele fica, eu não sei qual é o tempo determinado, mas segundos sem oxigenação, pronto, morre e não regenera, né? A natureza é inteligente, ele não vai tudo acontecer de uma vez, mas ele vai perdendo. Quanto mais tempo eu estou demorando, mais tecido está sofrendo. Então, o importante é ter a mudança do comportamento. Eu não vou ficar olhando só parado. Eu achei que essa coisa da temperatura do cérebro que vocês estavam conversando. No intervalo. Sobre a questão do infarto. Insolação, e outras coisas que eu acho que são abordagens importantes para a gente ter agora. Nós vamos entrar no verão. Nós moramos numa região razoavelmente quente. Então, é que mesmo pessoas extremamente saudáveis, né? Atletas não de fim de semana. Aliás, mocidade, esse aqui era um atleta também. Tá vendo? Bonitão desse jeito. Maratonista. E parou por causa de quê mesmo? Por causa do meu doutorado. Eu parei porque eu trabalho também. Nunca fui maratonista, mas eu corria também. E aí, ó, só trabalho agora. Sedentarismo, mora aqui, ó. E tudo isso causa problema. E aí, falando da questão, né? falando da questão da insolação. É importante do quê?
São alterações que a pessoa pode sofrer, por exemplo. A gente está vendo um monte de gente correr ali em volta da Lagoa do Taquaral. Virou moda. Virou moda, excelente. Mas é um local que eu tenho asfalto, tenho calor em volta. Uhum. Então, se a pessoa não está se hidratando adequadamente, ela vai fazer uma atividade extenuante. O ar está quente. Eu estou me desidratando. Eu estou fazendo uma série de movimentos. Então, eu estou consumindo um monte de coisas no meu corpo. E não estou repondo, eu vou causar danos. Sim. E os danos são mais sérios do que normalmente se acaba falando. Tá? Por isso que há uma orientação tanto para a parte leiga, mesmo para atleta. O que a gente fica muito preocupado quando se pega atividades tipo provas prolongadas, então as chamadas ultramaratonas. Qual é a preocupação? O indivíduo ter a hidratação correta. Ele não pode ter nem de mais, nem de menos. Porque ela é muito lesiva. Quer dizer, não ache que é uma vantagem você não consumir muito líquido, você não ter essa necessidade. Não é, né? Não é. Principalmente para quem corre sem supervisão. Porque o que a gente vê é um monte de pessoas agora que começou a correr mas nunca foi no médico, cardiologista, né? Não tem essas instruções. Que de repente acha até bonitinho. Pô, eu nem preciso de água quando eu estou correndo. Eu acho que ele precisa de uma avaliação médica e como ele tem uma supervisão de um profissional. Um profissional de educação física. Que é a pessoa que mais entende disso. A orientação de como fazer. Doutor José Marco, agradecemos muito a sua participação hoje aqui no Entre Elas. Muito agradeço. Muito obrigada. Aprendemos muito também, né, com o senhor hoje aqui. Tenho certeza que o pessoal de casa também pôde aprender um pouco mais, né, a se cuidar, né, gente? Vale cuidado com a alimentação, não ser sedentário, mas também não precisa ser um maratonista. A gente não falou bem sobre essas coisas, mas né? a gente sabe que isso vale. Identificar, sabe, quando alguém está precisando da tua ajuda e você Mas se você se alimenta bem, se você não tem uma vida sedentária, você vai ter uma qualidade de vida melhor e possivelmente não vai precisar, né, de ser socorrido um dia aí com essas coisas. Mas se você se deparar com alguém que precisa do socorro, você identificar que, olha, 10 minutos faz muita diferença para uma pessoa que está tendo um ataque de arritmia, né, doutor? 10 é a diferença. 10 minutos é a diferença. Muito pouco. Então, vale a pena você ficar atento, principalmente aos sintomas também, né? Os sintomas, tudo isso que a gente abordou aqui hoje no Entre Elas. Antes de encerrar, eu só preciso mandar um beijo para o Eduardo, que é diretor lá da POSP, porque eu estive num evento da FEAC e o Eduardo falou, olha, eu assisto Entre Elas, gosto muito de vocês, mas tem aquela moreninha que fica na ponta de lá, que ela é muito bonita, eu sou muito fã dela. A moreninha é a Rose, né? Um beijo, Eduardo. Ela me contou antes, ela só chegou e falou assim, alguém falou muito mal de você. Maldosa. Tchau, gente. Tchau, meninas. Bom fim de semana. Até a próxima. Tchau, Noêmia. Tchau. Obrigada.